Bom dia, bom estarmos aqui nesse último domingo deste ano, se Deus quiser, né? Esperamos que tenhamos outros domingos, se Jesus não voltar logo, e graças a Deus pela bênção que o Senhor nos deu hoje. Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos e temos observado o tema, né? Edifiquem a igreja de Deus. Todos nós crentes em Jesus temos que edificar a igreja do Senhor. E estamos observando um dos capítulos mais importantes do livro de Atos, talvez mais conhecidos, que é Atos capítulo 20, onde o apóstolo Paulo, ele apresenta uma espécie de clínica pastoral para os pastores ali de Éfeso. Certamente haviam vários pastores em Éfeso. Paulo não foi a Éfeso porque ele queria retornar, ou melhor, ele não queria se demorar muito, queria chegar logo em Jerusalém, mas ele tinha que dar algumas instruções para aqueles pastores. Por quê? Éfeso, tudo indica, se tornou uma igreja importante. Lendo Apocalipse capítulo 2 e 3, surgiram várias outras igrejas na Ásia, era uma província importante, e Éfeso era a maior igreja ali da Ásia. E é interessante observar que vários eram os pastores e que precisavam de mais instrução. Paulo passou cerca de 2 anos ensinando detidamente aqueles irmãos. Foi uma espécie de instituto bíblico, seminário, né? Acho que um excelente seminário com um apóstolo ensinando, e essa é uma ênfase muito importante, né? O ensino da palavra formou missionários que foram pregar em todas as regiões da Ásia e que nós conhecemos biblicamente ali pelo menos 7 igrejas bem consolidadas. Quando a gente lê Apocalipse capítulo 2 e 3, Jesus dá uma carta para cada uma dessas igrejas e a gente percebe que muitas delas têm problemas seríssimos, mas são igrejas que existiram e que hoje já não existem mais. E Jesus sempre dá, lá em Apocalipse 2 e 3, a oportunidade para que essas igrejas se arrependam. Então, assim como nós somos pecadores, mesmo convertidos a Jesus, e devemos nos arrepender dos nossos pecados, parece que as igrejas têm pecados característicos, né, de cada igreja. E a igreja como um todo, o corpo, o povo, é uma coisa difícil da gente entender, que nós não temos esse sentimento muito gregário, né, assim de comunidade. E desenvolver isso é mais difícil hoje, nos tempos modernos, porque somos extremamente individualistas. Faz parte da cultura da modernidade ser individualista. Tanto que as famílias reduziram e uma série de outros fatores que apresentam isso. Mas o fato é que a igreja, aquelas igrejas tinham dificuldades e elas tinham que melhorar. Paulo aqui, ele está instruindo pessoalmente os pastores para que esses pastores reduzam, digamos assim, as dificuldades da igreja de Éfeso. Não vai dar tempo esse ano, nós vamos encerrar esse capítulo hoje, mas creio que ano que vem nós vamos observar como foi a trajetória de Éfeso, uma igreja que Paulo se dedicou tanto, preparou os pastores, deu excelentes instruções. Aqui Lucas, ele sintetizou essas instruções, certamente Paulo falou muito mais, foi muito mais tempo aqui, e então ele os treinou e foi para Jerusalém, já achando que não voltaria mais. Mas a gente vai ver que depois ele envia Timóteo para continuar o trabalho nessa igreja. João teve influência nessa igreja em Éfeso, então foi uma igreja muito bem assistida. Mas, só dando a dica, Jesus falou do pecado desta igreja. E qual foi o pecado? Quem lembra? O pecado da igreja de Éfeso. Ela esqueceu o primeiro. Qual é o primeiro amor? É o amor de Jesus. Lembra quando você se converteu? Lia a Bíblia todo dia, fervoroso, animado, orando, quer evangelizar, não sei o quê. Como você é hoje? Essa semana eu conversei com um irmão e ele disse uma coisa que é verdade, e é importante a gente mencionar. Ao longo da trajetória de conversão, ele percebeu que nas igrejas, nossas igrejas, acontece um fenômeno. A maioria dos crentes tem uma estabilidade, se mantém firme, mas ele não vê crentes de 10, 20 anos atrás tendo um grande desenvolvimento espiritual.
será que ele está certo? Né? Eu acho que ele está. Agora a gente não tem como provar isso, né? Só Deus vai julgar todas as coisas, mas uma perspectiva humana, parece que é isso. Parece que os crentes ficam ali, na estabilidade, chega num platô, né? Esse negócio de platô é da modernidade, né? O platô, você faz exercício físico, chegou num platô, né? Dieta, chegou num platô. E na vida espiritual parece que chega num platô, e você não passa daquilo, não é? E isso é um problema. Por quê? Porque quem vive 10, 20, 30 anos na igreja, quer ver o quê? Você passa 10, 20, 30 anos, você tem que ser um crente extremamente íntimo do Senhor. Não é verdade? Não tem, como você passa tantos anos numa igreja e não tem comunhão com o Senhor? E não expressa isso em obras. Obras de evangelização, obras de perdão, obras de amor, obras de discipulado. Eu não sei, eu só estou jogando aqui. Quem vai julgar vocês e a mim também é o Senhor, né? Mas nós temos que nos avaliar. Desde a minha conversão até hoje, eu estou desenvolvendo esse primeiro amor? Foi o erro desta igreja. Aqui, a igreja está sendo instruída. Isso aqui, a gente joga aí por volta do ano 40 ao ano 50 depois de Cristo. Certo? Talvez mais para o ano 50 depois de Cristo. Está sendo instruída. As cartas de Jesus a Éfeso já são no ano 90, quando João escreveu o Apocalipse. Então tem uma lacuna aí, em média, de 40 a 50 anos aproximadamente. Aí. Vamos botar 40 anos de distância, né? Essa igreja está crescendo aqui em Atos 20, seus pastores sendo especialmente treinados por um apóstolo, um excelente apóstolo, mas no ano 90... parece que essa igreja esqueceu o primeiro amor. E essa é a mensagem da Escritura. É nisso que nós temos que refletir. A nossa igreja vai fazer 60 anos. E nós não podemos ficar no platô. Não seja um crente que fica estabilizado. Não se compare com os irmãos da igreja. Se compare com Jesus Cristo. Comparação desleal. Você se comparar com Jesus, né, você sempre está embaixo, óbvio, mas essa é a ideia. O alvo é extremamente impossível ser como Jesus, mas esse é o alvo que eu persigo, porque eu sei que eu não vou atingir aqui na terra, mas eu vou ser melhor do que o que eu sou hoje. Se eu mirar nos irmãos da igreja, no pastor da igreja, eu não vou chegar no nível que Deus quer que eu chegue, não é verdade? Mas nós queremos observar hoje Atos 20, verso 13. Na verdade, todo o texto que estudamos é do 13 ao 38. E nós estamos no terceiro momento aqui. A ideia principal é edificar a igreja de Deus. Paulo está edificando a igreja, ensinando aqueles pastores a edificar a igreja de Deus. E o primeiro ensino que ele deu foi: complete a carreira. Nós vamos revisar lendo os versículos. Vamos ler do 17 até o 24, e completar a carreira. Vamos só ler. Diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Completar a carreira. Como é que você edifica a igreja? Complete sua carreira. Seja firme no Senhor todos os anos da sua vida como filho de Deus, testemunhando do Senhor Jesus Cristo e, obviamente, cada vez mais crescendo na fé e no conhecimento do Senhor. Complete sua carreira, não pare pela metade, não se desanime,
fique firme, que é o que vamos estudar logo mais à noite no nosso culto de passagem de ano. Então é assim que você edifica a igreja. E aí se converte, chega alguém na nossa igreja e vai dizer, olha, aquele irmão desde aquela época está aqui, como ele é um crente, né, abençoado, vendo a vida desse irmão. É isso que nós devemos buscar. Óbvio, para a glória de Deus, não para sermos reconhecidos por nada, mas para a glória do Senhor, para que as pessoas entendam o amor, a graça e a salvação de Jesus através de cada um de nós, porque essa é a nossa missão. Essa é a missão de Paulo, essa é a nossa missão, que as pessoas vejam a luz de Jesus através de nós. E vamos decepcionar, porque somos pecadores, mas podemos a cada ano decepcionar menos, não é verdade? E chegar mais perto do que Jesus Cristo quer de nós. Mas também, outro ensino, que foi o que nós vimos domingo passado, que Paulo nos apresenta, é de cuidar do rebanho de Deus. Como é que eu edifico a igreja? Cuide do rebanho de Deus. Isso aqui, claro, foi diretamente a pastores lá da igreja de Éfeso. No entanto, serve para todos nós. O pastor sozinho não tem como cuidar do rebanho e atender todas as pessoas a todo instante. Até numa igreja pequena, menor do que a nossa, é difícil, né? Quanto maior a igreja, mais complicado ainda. Há uma estimativa, agora isso é estatística, nem sempre reflete a realidade, mas principalmente nos Estados Unidos, igrejas com mais de 1.000, 2.000 membros, tem que ter um pastor para cada 100 membros. Entende? A cada 100 membros, a igreja vai atrás de um novo pastor, né? Então, quer dizer, veja como é mais complexo o negócio. Cuidar do rebanho. Vamos ler, somente ler, do 25 ao 31. Né? A gente já estudou esse texto, vamos só ler para revisar. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então, cuidar do rebanho, ensinar a mensagem do reino, né? Cuidar para que o rebanho não seja devorado por lobos, ou seja, pessoas que saem de dentro do rebanho ou vêm de fora para ensinar coisas pervertidas, mensagens erradas e até doutrinas extremamente distantes da doutrina do Evangelho. Esse sempre foi um problema, desde o século I, quando o Novo Testamento foi escrito, a cada século haviam várias heresias contra a igreja, até os dias de hoje. As coisas foram piorando, e é por isso que existem hoje, existe vários tipos de igrejas, a gente tem que analisar as igrejas hoje, não a igreja certa e a igreja errada. Talvez você ache estranho dizer isso, né? Mas você tem que analisar em termos de graus. Graus, certo? Você tem um grau aqui, uma igreja comprometida com a Bíblia, uma igreja não comprometida com a Bíblia. A igreja está em que grau? Entende? São graus. E é isso que você procura. A igreja extremamente comprometida, mais ou menos comprometida, não comprometida, porque um dia você vai viajar para uma localidade, digamos, vai trabalhar ou vai viver em outra cidade. Qual igreja eu vou congregar? E aí você vai procurar assim, porque é difícil hoje, essa é comprometida e essa não é. Existem as igrejas que estão no meio do caminho, numa zona cinza. Prega a Bíblia, mas tem um problema ali, tem um problema. E eu posso congregar nessa igreja, mas isso é outro assunto para outro dia, porque o ambiente que nós vivemos é um ambiente extremamente complicado. Cuidar do rebanho de Deus. É necessário vigiar. Os pastores têm que vigiar constantemente. Aí tem um membro que
pecado ali, pecado aqui, e as coisas, né, vão acontecendo, né, ensinos errados. Então, tudo isso deve estar na mente dos pastores para impedir que o rebanho vá por um caminho errado. E hoje vamos nos dedicar à última parte desse sermão, desse ensino, na verdade, uma aula de Paulo aqui para os pastores, para edificar a igreja. Além de você completar a carreira e cuidar do rebanho, você tem que confiar na graça de Deus. Porque sem a graça de Deus, a igreja ela não prospera. Sem a graça do Senhor, a igreja não avança. A igreja não vai fazer aquilo que Deus quer. Então é necessário confiar na graça de Deus. Isso significa que é Deus quem está fazendo a obra. Nós achamos que estamos fazendo a obra. Em um certo sentido, estamos, né? Pregando, orando, aula de escola dominical, os trabalhos e atividades da igreja, retiros, encontros de casais, OANCE, né? O louvor em harmonia, a música, as programações infantis, discipulados, evangelismo, tudo isso acontece aqui nessa igreja. Então, será que nós é que estamos fazendo a obra? Na verdade, o Espírito Santo de Deus nos usa em tudo isso. Você pode até achar que não é capaz, mas se você for, certamente o Espírito Santo vai lhe usar. Agora, tem coisas que realmente a gente não deve fazer. Por exemplo, eu, né, não vou cantar aqui, fazer um solo, porque vai ser sofrível para os irmãos, né? Então eu não vou fazer isso. Por que eu vou bater numa coisa que não é a minha, não é verdade? Então eu procuro, o que Deus me deu para eu fazer, é o que eu vou fazer. É aquilo que eu entendo que Deus me deu, desde a minha formação, né? Desde bebê ali, cresci, Deus deu algumas habilidades, vou usá-las, e os dons que Deus me deu para a glória de Deus. A música não foi uma delas, infelizmente, né? Nem tocar, já tentei tocar muitas coisas, né? Mas também não deu certo. Na primeira oportunidade eu vendi o violão para comprar livro, então não funcionou, né? Então, você tem uma habilidade, você tem um dom, às vezes eu acho que tem dons muito interessantes que a gente não valoriza. Tem irmãos que são muito conselheiros, eles são muito agregadores, isso é uma coisa maravilhosa. E às vezes você não percebe que isso é uma habilidade que Deus lhe deu. Então use isso, agregue as pessoas, principalmente aqueles irmãos mais tímidos, que estão longe, seja esse agregador, é um dom que Deus lhe dá. Nesse sentido, você também está cuidando do rebanho, certo? Você está cuidando do rebanho. Quando você chama um irmão para orar com você, fazer um estudo bíblico, quando você visita um irmão que está doente, você está fazendo um trabalho pastoral. Entende? Que é o trabalho que os pastores acabam fazendo. Então, você pode fazer, deve fazer, se Deus colocar isso no seu coração, você entender isso como um serviço ao Senhor, e Deus vai lhe abençoar. E certamente a igreja vai se fortalecer. E quem é que está fazendo a obra? É Deus. Então, Paulo está dizendo para os pastores aqui, a mensagem indireta, não são vocês que estão fazendo a obra. A mensagem direta, é Deus quem faz a obra, né? Vocês trabalham, mas é Deus quem está fazendo. Isso nós lemos lá em Atos 20, verso 32. Olha o que diz aí. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra de sua graça. Eu encomendo vocês, eu entrego vocês, porque vocês não vão conseguir fazer o trabalho dessa igreja na capacidade de vocês. E lembra, hoje nós temos uma história do cristianismo, uma história das igrejas, uma história moderna das igrejas, para saber onde as igrejas falharam no século XIX, no século XX, quais erros que as igrejas cometeram para nós não cometermos. Uma das coisas que os pastores fazem também é estudar essas coisas, para não permitir que chegue na nossa igreja, e que nós não caiamos nos erros que outros já caíram, porque é óbvio, né? Não vamos cometer os mesmos erros. Mas a igreja de Éfeso, ela não tinha isso. Eram as primeiras igrejas que estavam surgindo ali. E a igreja de Jerusalém, que era a igreja mãe de todas, digamos assim, ela, em um certo sentido, deu um grande mau testemunho, porque ela não aceitava muito bem os gentios dentro da igreja de Jerusalém, certo?
Então, isso foi um grande problema ali. Mas o fato é que Paulo está dizendo: agora encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça. Então é Deus, a palavra da graça de Deus, que vai cuidar de vocês, para vocês realizarem essa obra. Sem Deus, sem a palavra de Deus, não haverá igreja saudável. Por isso que eu falei lá, Apocalipse capítulo 2, quando Jesus manda a carta para a igreja de Éfeso, quando diz lá que mandou a carta para o anjo ali entenda, para o pastor daquela igreja. Então Jesus disse o erro daquela igreja: vocês esqueceram o primeiro amor. É aquele crente que entra no automático, vive no automático, vem para os cultos, participa dos rituais, faz tudo direitinho, mas está no automático. É aquele crente que não mais se emociona com o cântico. Não estou dizendo que todo mundo tem que se emocionar com o cântico, mas é aquele crente que não mais vibra ao ler sua Bíblia, não se alegra mais com uma conversão. É aquele crente que não vibra com a obra missionária, que não tem vida de oração, está no automático, entende? Não tem aquela alegria da salvação. Isso é construído, isso é preservado, isso é potencializado, e é você pessoalmente que faz isso. Ninguém faz isso por você. É você que tem que se motivar a conhecer mais a Deus, entende? Isso é fundamental na vida de um crente. E ainda no verso 32, que tem poder para vos edificar. Então, o Senhor e a palavra da graça do Senhor é que tem o poder para vos edificar. Eu me lembro, no início do meu ministério, pastor ainda jovem, bem mais jovem, que eu ainda sou jovem, mas bem mais jovem, aí um irmão animado, que queria que a igreja desenvolvesse, uma igreja muito pequena, tinha menos de 50 membros, pastor, vamos fazer umas programações animadas para chamar o povo. Aí, boa vontade, né? Boa vontade. Aí, na hora, a luz veio assim na minha mente, e disse: não, irmão, se o povo não vem por Jesus e pela Bíblia, é melhor que não venha. Foi instantâneo. Certamente foi o Espírito Santo de Deus, né? Então, eu vou fazer aqui um São João cristão aqui, para chamar o povo. Isso vai edificar a igreja de Jesus? Um carnaval cristão vai edificar a igreja de Jesus? Uma programação toda super tecnológica, né? Assim, fumaça, luzes, fogos dentro da igreja, sei lá. Isso vai chamar, isso vai converter as pessoas? Não estou dizendo também que o nosso culto deve ser sem arte, né? Sem beleza, não, deve ter também. Mas, irmãos, o que chama uma pessoa para a igreja tem que ser Jesus Cristo. Tem que ser. Se não for Jesus Cristo, o negócio está esquisito. É uma igreja amorosa, eu vou porque eu amo os irmãos. Até isso é um problema. Até isso é um problema, né? Amar os irmãos é maravilhoso, mas eu vou para a igreja por causa de Jesus Cristo, que morreu na cruz para me livrar da condenação dos meus pecados. Hoje de manhã vim por causa de Jesus Cristo. À noite virei por causa do Senhor Jesus Cristo. Essa é a ideia do primeiro amor. É a ideia do primeiro amor. Com o tempo a gente vai esquecendo essas coisas, e nós temos que trazer isso de volta para a nossa mente, porque a igreja, ela só será edificada pelo Senhor e pela palavra do Senhor, a palavra da graça de Deus. Não tem outra estratégia mirabolante, até porque no dia que vier uma perseguição, esta igreja, edificada pelo Senhor Jesus Cristo e pela Bíblia Sagrada, é uma igreja que vai permanecer firme no meio da perseguição, porque os crentes já estão preparados no momento em que forem perseguidos, em que forem, às vezes, maltratados, presos, perderem o trabalho, outras coisas mais, que isso pode acontecer a qualquer instante, a qualquer momento. A gente pensa que não, né? Estava todo mundo tranquilo, pandemia. Quem esperava a pandemia? Eu estava em São Paulo, quase que eu não volto, né? Voltei a pandemia, no outro dia, fechou tudo. Quem esperava uma loucura dessa? Ninguém.
Então, a igreja tem que se preparar para isso. Nós não podemos cair no erro de muitas outras instituições religiosas que deixaram de ser igreja, se tornaram instituições religiosas, porque não focaram no Senhor Jesus Cristo. Isso não quer dizer que nós não podemos ter retiros animados, momentos agradáveis, comunhão, amor entre os irmãos, tudo isso é maravilhoso e devemos ter, mas sempre lembrando o que é que nos sustenta aqui. Paulo falou disso também lá em 1 Coríntios capítulo 3, do verso 6 ao 7. Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. É a mesma ideia. Eu plantei aqui, Apolo regou, foi o pastor daquela igreja por um tempo, mas quem fez crescer? Foi Deus. A glória é de quem? É do Senhor. Essa igreja é de Deus, é o Senhor que age no meio das pessoas aqui, é Deus quem converte, é Deus quem levanta, é Deus quem motiva, e queira você ser usado por Deus, porque é um extremo e maravilhoso privilégio. Queira você ser usado pelo Senhor no ministério desta igreja ou de outra igreja. E ainda no verso 7 de 1 Coríntios 3, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Paulo estava dizendo para aqueles pastores lá de Éfeso, né, vocês têm que confiar no Senhor e na palavra de Deus. Pronto. Isso é fundamental. Por isso a ideia é confiar na graça de Deus. Se vocês não confiarem nisso, então a igreja não vai ser edificada. Essa é a ideia. Completar a carreira, cuidar do rebanho, confiar na graça de Deus. Olha, ainda, lá em 2 Timóteo capítulo 2, verso 1, diz: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Os pastores, eles tinham que se edificar na graça de Deus. Um dos perigos e problemas para os pastores, e creio foi por isso que alguns pastores aí saíram na mídia, né? Após terem cometido suicídio, isso impactou muito, isso foi mais nos Estados Unidos, né? Mas impactou o mundo todo, o mundo cristão, ficou todo mundo, o mundo evangélico, né? Perplexo, como pastores, eles chegam ao ponto de cometer suicídio. O que foi que houve? Mas na verdade, quando você está na igreja e você quer fazer o papel de Deus, você vai enlouquecer, certo? Você vai pender para o suicídio, você vai chegar numa depressão. Por quê? Porque você não tem, como pastor e nem como crente em Jesus, fazer o papel de Deus. Não tem. Você está aconselhando aqui um irmão, você diz o que a Bíblia diz, só que você fica tão preocupado e comovido que você quer ajudar aquele irmão de todo jeito, só que não tem. Se aquela pessoa não quiser seguir o caminho de Deus, você não tem como obrigá-la a seguir. Você não tem como botar na cabeça dela: siga, tenha fé, ame. Você não tem como fazer isso. É a frustração talvez de muitos pastores, que não conseguem fazer. E não conseguem porque é impossível ao homem fazer isso. O que é possível ao ser humano? Ensinar a Bíblia e viver. Eu posso dar conta de mim e viver o que a Bíblia diz. Você vai dar conta de você. E você tem que viver o que a Bíblia diz. Quando pastores querem tomar o lugar de Deus, ou seja, fazer você viver como a Bíblia diz, né, botar na sua cabeça de qualquer forma, eles vão cometer graves e sérios erros. Talvez possa até lhe violentar de alguma forma. Querendo o bem, pode lhe violentar, lhe machucar emocionalmente. E se machucar emocionalmente. Por quê? Porque só Deus pode fazer isso. Só Deus. Entende? Então, por isso que os pastores têm que se fortalecer na graça que está em Cristo Jesus e focar na missão de proclamar a palavra da graça do Senhor. Mudar as pessoas, nós não temos este poder. E no momento que nós desejarmos fazer isso, aí virão problemas para a igreja e para os pastores. Mas também no final do verso 32, olha aí Atos 20, 32. No final do versículo, diz assim:
e dar herança entre todos os que são santificados. Então, Paulo encomendou os pastores ao Senhor e à sua palavra, porque eles têm o poder para edificar a igreja, e porque é o Senhor que tem o poder para dar a herança aos que vão se santificando, aos crentes em Jesus. Essa herança, certamente, a gente vê lá em Romanos 8,17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, nós receberemos uma herança maravilhosa. E Paulo diz isso para motivar, né? O trabalho de vocês será recompensado pelo Senhor, ele vai dar essa herança no futuro. E aos pastores, 1 Pedro 5,4, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Há uma coroa para os pastores também, uma coroa que não se corrompe, né? Uma forma de prêmio, pelo menos para aqueles que cumprirem o seu ministério da maneira correta. Então, Jesus, quando se manifestar, vai dar esse prêmio. Então, há uma recompensa para os crentes em Jesus, aqueles que se santificam e que buscam ao Senhor. E ainda, Atos 20 e 33, aqui já é uma parte, um conselho bem mais pessoal de Paulo para os pastores: confie na graça. Ele diz: confie no Senhor, confie na palavra da sua graça, você vai receber uma herança. E agora Paulo está dizendo: não confie nas riquezas, não confie no poder da terra, entende? E é por isso que ele fala, Atos 20, 33, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. O desejo de ter essas coisas é o desejo de ter poder, é a confiança, entende? Então isso está em contraste com confiar em Deus. Aqui a confiança do pastor foi a prata, o ouro e as vestes. Pastores não podem confiar nessas coisas, por isso não tem certeza de como vão viver financeiramente, né? O pastor não tem como ele, eu quero chegar nesse patamar, eu quero ter uma lancha, um helicóptero. Não dá, pode até ter, né? Mas ele não tem como escalonar isso e prever isso, porque Deus está no controle da vida dele. Na verdade, esse princípio é para todos os crentes, né? Deus está no controle da vida de todos os crentes, até dos funcionários públicos, né? O funcionário público acha que não, estou muito seguro aqui. Não é bem assim não, né? Governo vai, governo vem, e pode acontecer coisas que prejudicam o funcionário público também. Então, todos nós estamos nas mãos do Senhor, né? Todos, público, privado, todos. Não se iluda achando que você não está nas mãos do Senhor, e o Senhor obviamente vai abençoar. Então, pastor, não confie na prata, no ouro, nem velho, não cobice, não deseje essas coisas. Se vierem, amém. Não estou dizendo que ele não está dizendo que é pecado os pastores terem essas coisas. Ele está dizendo, não cobice. Cobiçar é desejar, é confiar nestas coisas. Desenvolvendo esse tema, 1 Timóteo 3,3, o pastor, ele não pode ser dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Avarento é a palavra para quem ama o dinheiro. Não é para quem tem o dinheiro, é para quem ama. Então, o pastor não pode amar, desejar. Na verdade, nenhum crente pode, certo? Mas o pastor aqui especificamente. Tito 1,7, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. É uma definição para avarento. Ele não pode desejar a riqueza, não pode. Ele tem que estar aberto ao que Deus der para ele, entende? E, mais uma vez, isso aqui é para todo crente em Jesus, claro. E em 1 Timóteo 5,17 vem o contraponto. 1 Timóteo 5,17, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem com especialidade os que se fadigam na palavra e no ensino. Então você pode remunerar um pastor a mais quando ele está dentro deste perfil. Veja, então, que não é errado remunerar pastores, não é errado um pastor ter as coisas. É errado isso ser uma cobiça, um desejo.
aquilo que faz a mente dele vibrar, se alegrar, é um Deus na vida daquele pastor, certo? Por isso não é estranho, às vezes os pastores passam anos na igreja, aí vão plantar uma igreja. Às vezes acontece muito isso. Por quê? Porque ele entende que agora, pela experiência, eu posso plantar uma igreja, essa igreja crescer saudável. Então, às vezes o pastor, financeiramente, vai até ganhar menos, entende? Vai ter até mais trabalho, numa idade avançada. Acontece demais. E por que os pastores fazem isso? Não estão entendendo, esses pastores não têm juízo, né? Não, é porque eles entenderam que agora é o momento de eu plantar uma igreja, porque eu tenho uma boa experiência de anos de pastorado, e plantando esta igreja eu posso, se Deus abençoar, fazer com que essa igreja cresça de modo saudável para os próximos pastores, entende? Então, acontece muito isso. Então, importante compreender, os pastores não podem ser dominados pelas coisas dessa terra, ou se apegar às coisas dessa terra, mas confiar no Senhor e na palavra da sua graça. Atos 20, 34 diz: vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar que receber. Então Paulo está dizendo, eu fiz assim. Eu, quando a igreja não pôde me sustentar, ou não quis me sustentar, eu fui trabalhar. É o que Paulo está dizendo, eu fui trabalhar. E foi mais difícil, porque Paulo trabalhava para poder vender o produto dele no mercado e ia trabalhar depois pregando o evangelho. Então o dia dele ficava extremamente cheio, ele ficava extremamente cansado, obviamente. O trabalho dele era fazer tendas, era um trabalho artesanal, e ele tinha que vender o produto. Outra coisa, naquela época, Paulo sai da posição dele de rabino para um trabalho desse, né, era uma decadência social. Ele caiu socialmente, né? As pessoas viam ele dessa forma, como uma pessoa que era um estudioso, era bem visto pela sociedade de Jerusalém, agora ele está fazendo tendas para vender. De uma perspectiva humana, Paulo caiu muito, né? Assim, na sua posição, mas certamente no reino de Deus ele cresceu bastante. Ele não trabalhou porque ele queria enriquecer mais. Ele trabalhou porque foi necessário para cumprir um ministério. Por quê? Porque as igrejas não o apoiaram como deviam ter apoiado. Então, importante ter esse tipo de compreensão. Então, um pastor que está numa igreja, e a igreja não tem o suficiente para remunerá-lo por várias razões, então ele pode trabalhar. É um pecado? Não. Ele é cobiçoso de torpe ganância? Não. Simplesmente, ele quer ter uma vida normal para ele e para sua família, e que aquela igreja não pode, e ele quer ser pastor daquela igreja, a igreja quer que ele seja pastor, então ele vai trabalhar, obviamente vai ficar mais cansado, obviamente às vezes a qualidade não vai ser a mesma, nós somos seres humanos limitados, mas é o que tem para aquele momento, e isso acontece em muitos lugares. E o princípio aqui é um princípio muito importante, mais bem-aventurado é dar do que receber. Isso aí até hoje é costume da cultura judaica. Se você tem e pode dividir, você é abençoado por Deus. Se você não tem e vive pedindo, você foi amaldiçoado pelo Senhor. Então eles sempre querem dar. Você sempre tem que ter algo sobrando para dar. Chega uma visita inesperada, tem que ter alguma coisa para oferecer. Sempre, essa é a ideia do judeu, desde tempos antigos até os dias de hoje. É um princípio muito válido. Nós devemos ser, não da cultura assistencialista, que sempre quer receber. Que a gente viu, né? Tem os programas assistencialistas. O que é que as pessoas fazem? Em vez de receber a assistência do governo e continuar trabalhando para prosperar, o que é que eles fazem? Deixa o trabalho. Para que eu vou ganhar essa miséria se eu ganho esse dinheiro aqui do governo? Totalmente errado, não é verdade? Não estou dizendo que o governo está necessariamente errado, mas estou dizendo que o pensamento da pessoa está errado. Era o momento de progredir, mas ele não quis, ele regrediu. Ficou só no assistencialismo. A Escritura nos mostra exatamente o contrário,
tenho que prosperar para poder ter algo para ajudar o necessitado e não ser um necessitado. Efésios 4:28. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Esse é o princípio, tem que ter sobrando para acudir realmente quem precisa ali naquele momento. Então, mais bem-aventurado é dar do que receber. Jesus não falou isso em nenhum dos evangelhos, certo? Provavelmente Paulo recebeu esta revelação do Senhor Jesus Cristo, ou os evangelhos não registraram e Paulo ouviu de algum dos outros apóstolos. Mas o fato é que Jesus, ele viveu esta verdade. Mais bem-aventurado, ou seja, mais feliz é dar do que receber. Não só em dinheiro, não só em auxílio, mas em todos os aspectos. É melhor dar amor do que receber, né? É melhor dar ajuda em qualquer aspecto do que receber. Porque se você não precisa receber, é porque você está abençoado, você está farto, você está bem, Deus tem lhe fortalecido. Agora, obviamente, tem o outro lado da moeda. Você não vai fingir que não precisa receber, né? É só se você realmente não precisa, né? Não podemos ser orgulhosos. Se eu estou precisando, eu vou ser humilde e pedir, irmão, eu estou precisando. Mas só se eu estiver precisando. Se eu não estou precisando, eu não vou pedir. Eu vou trabalhar e eu vou fazer as coisas, né? 2 Coríntios 8, verso 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Paulo não está falando, obviamente, 2 Coríntios 8, 9, de dinheiro aqui, né? Paulo está falando de uma vida com Deus. O que é ser pobre e rico para com Deus? Todos nós aqui que cremos em Jesus somos ricos, porque recebemos a graça de Deus da salvação pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E esse princípio se aplica às finanças, se aplica a tudo na nossa vida. Tudo. Então, marido e esposa. Então, eu quero mais amar do que ser amado. Se for retribuído, melhor ainda. Se não, amém. Vou me preparar para isso. Relacionamentos, né, de modo geral, é isso. E trabalho, eu morro de trabalhar aqui, ninguém me reconhece, o salário não aumenta. Pois é, ou pede demissão e vai para um que paga melhor, ou entende que eu quero dar mais ali para abençoar aqueles miseráveis que não me pagam bem. Mas eu vou abençoá-los, entendeu? Essa é a ideia, irmãos. A Bíblia nos fortalece, a palavra de Deus nos fortalece, ela nos engrandece. E imagina se o povo brasileiro tivesse essa sabedoria dentro da sua mente. Somos um povo trabalhador, sim, mas nem tanto. Talvez poderia ser mais direcionado, melhor direcionado esse trabalho. Pensando nisso, há uma cultura da miséria entre os pastores. Isso é terrível. Pastores que mendigam. É lamentável. Isso é uma coisa que eu me controlo exatamente para quando isso acontece. São pastores que pedem e não vão trabalhar. Ah, mas é porque eu sou pastor, então eu vivo para receber ofertas. Não necessariamente. A igreja pode ofertar, pode ajudar. E se você for pastor daquela igreja, amém. Mas e se a igreja tem poucos membros? E se não consegue? E aí o que você vai fazer? Não, então eu vou para uma igreja que me pague melhor. Então virou comércio. Então virou empresa. Então virou mercado. Paulo não ensina isso. O que é para ser feito? Trabalhe. E não trabalham. E ficam pobres. E ficam chorando miséria e botam a culpa nas igrejas. Entende? E a igreja tem sua culpa? Talvez. Mas não importa. O que importa é a postura do pastor, que é esta aqui, que nós estamos estudando hoje. Que o pastor ele tem que trabalhar se for necessário. Ele tem que trabalhar. Ele não pode ficar dependendo da igreja por resto da vida. Se a igreja pode remunerar, ele vive da igreja, amém, graças a Deus por isso. Amém, é o ideal, é o que Jesus ensina. Paulo ensina, a gente já estudou isso em 1 Coríntios.
No entanto, acontece um problema, ele tem que trabalhar. Entendem? Mas existe esta cultura da miséria, onde muitos não querem trabalhar e acabam nesse tipo de comportamento que, ao meu ver, é ridículo para quem se diz bispo ou pastor. Certo? Paulo trabalhou quando foi necessário. Apóstolo, ele não era nem um bispo, ele era um apóstolo. Ele trabalhou. Ele disse para a igreja: vocês tinham que me sustentar, mas eu abro mão desse direito. A gente vê isso em 1 Coríntios 4, verso 12. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos, quando somos injuriados, bendizemos, quando perseguidos, suportamos. 2 Coríntios 11, 9. Estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado. Não me fiz pesado, passando privações. Não me fiz pesado. E a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. E 2 Tessalonicenses 3, do 7 em diante, diz a mesma ideia. Pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos esse direito. Tinha o direito de ser sustentado pela igreja de Tessalônica, não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Porque os crentes de Tessalônica não eram muito trabalhadores, né? Eles entenderam um pouco errado a doutrina da segunda vinda de Cristo, e eles entenderam da seguinte forma: Jesus vai voltar logo, a qualquer momento. Logo, para que trabalhar? Armaram suas redes, nem tinha rede naquela época, armaram suas redes e ficaram folgando, e não trabalharam. Entende? Então Paulo, ele não recebeu o sustento dessa igreja de Tessalônica por conta disso, e para dar o exemplo, ele foi trabalhar. Então perceba que os pastores devem confiar na graça de Deus, no Senhor, certo? É nisso que os pastores devem confiar, não nas riquezas, não desejosos de ouro, prata ou vestes. Óbvio, as igrejas sustentando, amém, e é um dos grandes ministérios de uma igreja, é sustentar os missionários que não têm condição. A igreja deve dar uma boa qualidade. Podia ter ficado em Éfeso, mas tinha que ir para Jerusalém, sofrer o que haveria de sofrer, foi preso em Roma, pelo menos a primeira vez, depois uma segunda vez, e assim foi até o dia da sua morte, né, sob o jugo do imperador Nero. Lá em 1 Timóteo 1,3 diz que Paulo enviou Timóteo para cuidar da igreja lá na igreja de Éfeso. Já algumas coisas não estavam andando bem, e posteriormente João também atuou dentro dessa igreja. Mas o fato é que tudo isso, nesse capítulo, Paulo se dedicou a instruir como edificar a igreja de Deus. Isso para os pastores, mas também nós trazemos para a nossa vida. Completar a carreira, cuidar do rebanho e hoje confiar na graça de Deus. Vamos orar, pedir que o Senhor nos ajude a edificarmos a igreja que o Senhor nos confiou. Obrigado, Senhor, pela bênção de hoje. Obrigado porque juntos estamos aqui para te adorar, para glorificar o teu santo e poderoso nome. Ajuda-nos, à semelhança do apóstolo, a estarmos vivendo para glorificar o nome do Senhor, confiando em ti, ó Pai, na tua graça, no teu poder. Ilumina cada um aqui para entender como vai edificar esta igreja. Ilumina cada um, Senhor, para se dispor a viver para a honra e glória do teu nome. É que eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Lembrando que hoje o culto é às 10 horas da noite, tá bom? E vamos até a virada de ano. Então, um bom almoço e até breve.